Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Eu sou Stamato, autor da saga A Era do Abismo e anfitrião da iniciativa Mochileiros do Multiverso, que une e fortalece autores e autoras nacionais através de dicas de escrita criativa e mercado editorial. Hoje eu vou falar do quarto tomo do Santo Guerreiro Roma Invicta, do Eduardo Spohr. E estou até, inclusive, refletindo sobre a questão de como ele dividiu esse livro em 4 tomos, né, e como que isso tem um motivo interno na história, né, para serem... Que tomo é basicamente um livro, né, então na prática são 5 partes, né, mas ele chama de tomo cada parte. Está pensando como que cada escritor acaba dando um nome, uma terminologia própria, né, para essas escritas. Geralmente os livros são divididos em partes, né, eu chamo de atos, é como eu gosto de pensar, de analisar, né, de verbalizar a divisão dos livros, e nesse livro aqui o Spohr optou por dividir em 5 tomos, que são 5 partes, são 5 atos no fim das contas, né? Mas é bem autêntico, acho que é interessante. Eu gosto de ver quando um escritor consegue ser autêntico naquilo que está fazendo, e o Spohr, ele conseguiu, e não é só, não foi, no caso do Spohr não foi só vaidade, né? Dentro do livro também tem motivo para serem 5 tomos. E hoje eu falo desse quarto tomo desse livro aqui, que é A Jornada, que é o nome do tomo, o nome do ato, da parte. Essa série de vídeos aqui é analisando com mais profundidade o livro do Spohr, o Santo Guerreiro, que eu acredito que os melhores livros merecem ser analisados com mais detalhes. Acho que um vídeo só de 10, 20 minutos não basta para a gente realmente debater, sabe? Analisar e debater sobre um livro que tem tanto conteúdo. Eu já fiz esse tipo de análise com também a Lenda de Drizzt, do Salvatore, e também com o Dragões de Éter, do Rafael Dracon. E estou fazendo também uma série de análises aprofundadas do Tolkien, com o Senhor dos Anéis, e com também o Caldela, no Inimigo do Mundo. Então, assim, realmente o esforço aqui é de trazer um conteúdo bem mais aprofundado, bem mais detalhado, para a gente poder ter realmente um debate, né, realmente mais prolífico, né, mais fértil aqui entre a gente. Enfim, eu vou falar aqui o que o Spohr trabalhou nesse tomo, nessa parte do livro, em relação a personagem, enredo e cenário. Então, o que acontece, né, nesse tomo, A Jornada, é basicamente o Georgios viajando entre Antíqua e Nicomédia. Ele vai fazer essa jornada, literalmente, né, mas ele vai finalmente alcançar o objetivo dele, né? O Georgios, ele nasce no começo do livro, ele ainda é uma criancinha a princípio, e a primeira missão dele, né, a primeira decisão que ele toma, a primeira coisa que ele chega e fala, não, eu vou... ele decidiu, sabe? Eu vou chegar a algum lugar. A primeira decisão que ele busca, né, a primeira missão que ele se dá é ir para Nicomédia. Isso é bem interessante ver como que os personagens... Eu acho importante que o objetivo, a motivação, o objetivo do personagem venha dele, né? Eu não gosto tanto quanto alguém te dá uma missão, sabe? Alguém chega pra você e manda você fazer algo. Muitas histórias acontecem e eu acho que isso dá uma enfraquecida na história, sabe? Eu acho que é mais legal quando o personagem chega e decide fazer. Como, por exemplo, de certa forma, né? Por exemplo, no Senhor dos Anéis, quem dá a missão é o Gandalf, né? O Gandalf dá a missão pro Bilbo, o Gandalf dá a missão pro Frodo. Mas no momento em que o Frodo chega e fala, eu vou levar o anel para Mordor, ele se torna o protagonista. Ele decidiu. Não foi o Gandalf que chegou e falou, Frodo, você não tem escolha, você tem que fazer, sabe? O Frodo fala, não. Então aí os humanos, os elfos, andam discutindo, eu vou, sabe? Então eu gosto disso. Quando o herói toma essa iniciativa, toma essa agência na história. O Frodo levou, né, desde o condado até o conselho do Elrond para tomar essa agência, né, para tomar esse protagonismo, e o Georgios aqui no Spohr também levou esse tempo dele ser criancinha, dele perder tudo que ele tinha, dele passar um tempo na Antioquia, e agora ele vai realmente em busca daquilo que ele escolheu para ele. Então é um momento assim, bem interessante. Então, sobre os personagens.
É basicamente os Geórgios conhecendo o mundo. Todo mundo assim que aparece na história, ele tem bastante diálogo com os judeus nesse momento da história. A gente conhece um pouco mais de como é que é a vida desse povo judeu nesse contexto, né, da Roma antiga. Mas como esses personagens são passageiros, sabe? Eu acho que realmente é interessante analisar como que o Geórgios está lidando com eles. Porque, no final das contas, eles servem para fazer um contraste aos Geórgios. Quando qualquer personagem que é passageiro, qualquer personagem que ele é breve na história, o propósito dele, né, o que ele serve para fazer um contraste com o mundo, representar o mundo e fazer contraste com os protagonistas, no caso, os Geórgios. Então, é bacana porque o Jorge ele conhece o mundo na teoria, mas ele não conhece na prática. Ele é um rapaz assim, muito benevolente e ele realmente quer ajudar as pessoas, ele realmente não compreende quando alguém faz um ato de maldade, sabe? Alguém faz um ato egoísta, ele não compreende, ele tem dificuldade de compreender isso ainda porque ele ainda é um tanto inocente. Mas o ex-escravo dele, né, o Strabo, já tinha educado ele. O Strabo ele é totalmente pessimista e o Strabo tinha avisado: pessoas são mais, não confie nas pessoas. Então o Jorge ele também não está assim, totalmente incauto, sabe? Ele não tá inocente no sentido burro, estúpido. Né? Ele lembra que o Strabo ensinou a ele: não confie nas pessoas, né? Ele tem um impulso de confiar, mas ele está sempre analisando. Então é interessante que ele já é alguém. Ele já não é mais aquele livro em branco que ele era no começo. Ele está realmente se tornando alguém. Só que agora ele é dono de si. Então só que agora é o momento em que ele está deixando de ser só na teoria e está se tornando na prática. O que a gente viu dos Geórgios era muita teoria. E agora ele está finalmente sendo alguém na prática, mantendo essa benevolência, mantendo até a parte da sua inocência, tá? Mas ele está dialogando o tempo todo com as pessoas. Então vão ter pessoas, né, entre os judeus que ele vai poder confiar, que ele não vai poder confiar. Vai ter um que eu adorei particularmente, que é o Ábaco, que ele acaba mostrando para os Jorges, né, mostrando quem é o Jorges. Né? Ele vê alguém numa situação totalmente de vítima, né? E como que ele vai lidar com isso? Ele deveria ignorar aquele problema, ele deveria seguir em frente, cuidar da vida dele, mas ele não consegue. Ele vê alguém na situação de justiça, ele precisa agir. Né? Então é isso que a gente conhece dele, a gente vê isso na prática. E outra coisa também, não tem mais ninguém mandando ele fazer qualquer coisa. Ele é aconselhado, né? Ó, não se mete em encrenca, fica na sua, mas ele é dono dele mesmo. Então ninguém mais tem autoridade sobre ele. O Strabo tinha um pouco de autoridade sobre os Jorges, mesmo sendo na ocasião escravo dos Jorges, porque ele era o tutor, ele era o mentor do Jorge. Jorge reconhecia ele uma fonte de ensinamentos, né, e alguém de confiança. Agora não tem mais nada, agora está por conta própria. E na verdade é isso, quando a gente está por conta própria que a gente realmente se conhece, a gente sabe quem a gente é, não é mesmo? Então esse aqui é o momento dos Geórgios. Sobre o cenário, a gente conhece vários lugares do Império Romano. O Spor ele aproveita esse momento para apresentar um pouquinho de cada lugar. Então tem cidades que são mais cristãs, tem cidades que são mais aos moldes da Grécia Antiga, né? A gente vê vários lugares, são vários, e conhece um pouco de cada lugar. Ele até comenta que como que nenhum lugar é igual ao outro. Né? Cada lugar é um lugar único. Né? E o Jorge está vendo que como um lugar são cidades vizinhas, mas que são muito diferentes umas das outras. Então o Spor fez um trabalho bem bacana de pesquisar e de passar, né, como que era aquela cidade naquela época no livro dele. A gente se mantém assim, curioso para ver que lugar novo é esse, porque você já sabe que vai ter uma novidade, já sabe que vai ser diferente. Então, para o leitor, isso é palatável, isso é instigante, isso é empolgante para o leitor também. Para o escritor é um esforço enorme que valeu muito a pena, ficou muito bom. E o que eu busco de ensinamento disso, eu como escritor de fantasia, é realmente essa questão de que eu acredito que é interessante quando cada lugar se destaca, sabe? Quando eu realmente sinto que cada lugar é interessante, é único. Quando eu escrevi o meu primeiro livro, eu percebi isso, que eu fiz muitos lugares comuns, muitos lugares simples, e que no final eu falei, cara, mas cadê a fantasia desse mundo aqui? Então quando eu revisei meu livro, eu procurei dar uma identidade própria para cada cidade, para cada reino que a história se passa. Né? E no final eu senti que realmente conhecemos lugares diferentes, não são só aldeias, cidades pequenas, cidades grandes, não foi só isso. Cada lugar
tem uma identidade própria. Isso que é importante, acho que, para escritores terem em mente. Quando for apresentar vários cenários, um cenário só, ou vários, né? É importante passar que cada lugar tem uma identidade própria. Isso que eu acho que é fundamental, buscar isso, né? Não fazer um lugar parecido demais, não fazer um lugar só simples e óbvio, né? Por mais que fosse simples e óbvio, o que tem de autêntico nessa simplicidade, nessa obviedade? Porque para mim, por exemplo, a cidade do Rio de Janeiro é um lugar óbvio, porque eu moro aqui minha vida inteira, né? Mas para quem é turista, pô, peraí, é uma cidade que tem... É uma cidade praieira. Muitas cidades, né, a maioria das cidades do mundo não tem praia, né? Então, questão de espaço, de geografia, né? Então, o fato de ter praia para muita gente já é diferente, né? Então, tem certos costumes, certos hábitos. Para mim, por exemplo, a noite carioca, né, a Lapa, a boemia carioca, para mim, é um lugar mais. Mas, curiosamente, eu já estive já com turista na Lapa, e que a pessoa ficou tipo, uau, que lugar é esse? Né? Lugar, para aquela pessoa era diferente de tudo que ela já tinha conhecido, que ela tinha já experimentado. Então, quer dizer, a gente se acostuma com o nosso óbvio, mas para o outro não é. E no caso, o Georgios é essa figura desse... Não é um turista, né? Mas ele tá meio que mochilando, tá meio que turistando de uma forma ou de outra. Ele tá conhecendo lugares novos, né? Então, essa perspectiva dele é interessante, né? E cada lugar é único, cada lugar é singular, é assim como é na vida real, e também é interessante quando a gente vê isso na escrita também, na literatura também. E sobre o enredo, o que acontece nessa jornada, né? O Jorge não fica só conhecendo um lugar aqui, conhecendo um lugar ali. O Spoiler é muito bom em trazer esses temas, né? Eu saquei, logo no começo eu saquei, ok, vai acontecer algo nessa jornada, vai ter aqui um pequeno arco, né? E o que vai ser esse pequeno arco? E o que acontece é que o Jorge está basicamente conhecendo o mundo e as pessoas, né? Essa que é a jornada dele, mais importante do que ele ir do lugar A para o lugar B, é ele conhecer esse mundo e essas pessoas também. Mas o que acontece com ele, pessoalmente, sem dar aqui muito spoiler, é que ele acaba arrumando desavenças entre as pessoas que ele conhece, e vai ter ali um pequeno vilão nessa história, alguém que vai se aproveitar, né, que Jorge basicamente é um Zé Ninguém viajando, né, entre os judeus, e vai se aproveitar para realmente se dar bem em cima dele, né, e prejudicar ele, sem dar muito spoiler. Mas é interessante como que o Jorge fica nisso, né, porque os judeus eles cuidam deles mesmos, sabe? Justamente por eles serem ignorados, por eles serem largados, né, à periferia, o Império Romano não considera eles cidadãos de fato, né? Eles são cidadãos de uma classe B para o Império Romano, né? Oficialmente no Império Romano. Então eles acabam cuidando deles mesmos, eles acabam regendo eles mesmos, eles têm um próprio tribunal deles, sabe? Em que eles cuidam deles. E o Jorge, sendo ninguém, né, acaba que a autoridade que ele tem que seguir é a dos judeus, né? Ele não pode revelar quem ele é de fato ainda, ele só vai revelar isso quando ele chegar em Nicomédia. E quando ele encontrar a pessoa para quem ele tem que revelar quem ele é, né? Então, para todos os efeitos, ele não é ninguém. Então, isso acaba gerando assim, essa relação, né? Como que ele vai lutar pela verdade, lutar pelo que é certo, como que ele vai lutar por ele mesmo, sendo que ele não tem autoridade nenhuma, sabe? E ele tá sozinho, ele tá realmente largado à própria inteligência dele, ao próprio caráter dele, e um pouco a capacidade de luta dele, que ele já se revelando um bom guerreiro, mas é um bom guerreiro que não pode lutar, né? Porque você tá sozinho, viajando, se você se machucar, você vai ficar pra trás. Ninguém vai ficar cuidando de um cara machucado que não pode andar sozinho numa caravana, na verdade. Então, ele precisa escolher as batalhas dele. Isso também é o que importa muito. O fato dele precisar escolher as batalhas dele e como que ele vai fazer isso. E até que ponto ele consegue não batalhar para não se prejudicar. E com as batalhas que ele não consegue fingir que não viu, ele não consegue fazer vista grossa, que ele precisa do ímpeto dele, né? Essa batalha eu tenho que lutar por ela por questão de caráter dele. E assim que e isso que é um herói de verdade, né? Isso que mostra o heroísmo dele. Não é uma pessoa que só luta quando é vantajoso, quando é lucrativo. Alguém que luta quando vê algo e fala, não posso fingir que eu não vi, eu tenho que combater essa injustiça, né? Mas o que é justiça? Tem injustiça em todo esse contexto. Enfim, basicamente isso que acontece nesse enredo, e é bem interessante. Então, o Spohr consegue realmente trabalhar a personagem,
trabalhar cenário e enredo de uma forma bem interessante, sabe? Nessa breve jornada. Ele botou todos os elementos, ele botou o que manteve interessante. É muito arriscado, sabe? Perder o interesse do seu público quando algo fica faltando. Se o seu leitor sentir que não está conhecendo o personagem, não está conhecendo o enredo, não está conhecendo cenário, se faltar é um risco do público se desinteressar, sabe? Então, o Spoiler é muito bom em manter esses 3 elementos bem vívidos em todo o livro. Em cada tomo que eu li, teve ali uma apresentação de cenário, de enredo e de personagem, sabe? E o desenvolvimento de tudo isso. De forma diferente, inclusive, né? Que às vezes está em um lugar, às vezes está em outro, enfim, né? Então, você vê bem versátil e bem fértil nisso tudo. Tem bastante conteúdo de todos os lados nesse sentido. A conclusão dessa leitura é que o Georgios, ele tem a sua primeira batalha real, sabe? O Georgios estava o tempo todo ali, quase lutando, quase batalhando. Ele chega a querer lutar em alguns momentos, mas ele nunca, de fato, acontece uma luta para valer, né? O Georgios nunca realmente teve uma situação de vida ou morte, nunca. E esse ato é quando ele realmente tem a primeira batalha real dele, o primeiro momento de tudo ou nada, sabe? O primeiro momento de vida ou morte do Georgios. Então, agora eu acho que ele realmente é um herói, sabe? Ele não é um herói aprendiz ainda, sabe? Mas ele tá mais herói do que aprendiz no momento. Eu acho que ele deixa de ser... Antes, ele estava deixando de ser criança para ser um aprendiz de herói, basicamente, até então. Agora ele foi de aprendiz de herói para um herói novato, sabe? Para um herói em começo de carreira, sabe? É como se ele tivesse realmente... Agora ele não tem mais dúvida do heroísmo dele, sabe? E ele, no final de contas, ele tem tudo que... Agora ele tem tudo que um herói tem, né? Todos os atributos que um herói tem. Ele sabe lutar, ele é corajoso, ele é benevolente, sabe? Então ele tem... E ele já provou isso, não é mais teoria, não é mais ele não é só bem intencionado, ele agiu, ele tem mérito, ele tem feitos que tornam ele um jovem herói. Então essa foi literalmente assim, a primeira jornada, a primeira missão, a primeira quest do Georgios real, né? Então agora sim ele é um herói novato. Deixou de ser um aprendiz de herói no final, depois dessa primeira batalha dele, depois dessa aprovação dele, ele se tornou um herói novato. Esse que é a conclusão, né, dessa leitura desse tomo. Então, falta só um ato. Eu vou terminar de ler o livro, vou fazer a análise do 5º ato e vou voltar aqui para também analisar não só o 5º ato, mas também trazer uma análise, né, do personagem Georgios, né, no fim das contas, quem foi esse Georgios do começo ao fim do livro, e uma análise também do livro como um todo, né, fazer uma análise sucinta, né, de tudo que eu achei que valeu a pena, tudo que eu achei que se destacou, que foi interessante para leitores e para escritores ao final da leitura, que fica para, no caso, né, semana que vem esse conteúdo. Até lá tem mais conteúdo para postar aqui no canal, para encerrar, inclusive, né. Inclusive, esse aqui é o penúltimo vídeo nessa análise dos tomos, e o próximo vídeo, a análise do 5º tomo, vai ser oficialmente o último vídeo do desafio 306 de escrita. Estamos chegando ao final, né? Com bastante atraso, mas chegando no final do desafio. Então, estou bem feliz, inclusive, de encerrar com chave de ouro, né? Encerrar o desafio falando desse livro do Spor, do Santo Guerreiro, o livro mais recente dele nesse momento, né? Que é uma leitura que vale a pena demais. Enfim, comenta aqui embaixo qual é uma história de jornada que você gosta. Essas jornadas que transformam as pessoas, que revelam quem as pessoas são de verdade, né? Eu lembro muito da jornada do Bilbo, né? De todas as jornadas que a gente tem na história. Acho que o Hobbit e o Bilbo é a mais icônica. Tem um livro de... Não é nem jornada, é uma jornada, mas é um trip hold, né? Um livro-filme de estrada, no caso, né? Do John Green, que é Cidades Invisíveis, se não me fala o título do livro. Que eu vi o filme, ele é muito bom, né? É bem isso, né? Uma jornada onde as pessoas se transformam, amadurecem, se conhecem. Também acho que fora da fantasia, né? Eu acho que como fantasia, que é o que eu mais gosto, o Bilbo, né? A Jornada do Hobbit é o melhor livro, quer dizer, o meu favorito, né, de jornada. Fora a fantasia, o Cidades Invisíveis do John Green também é um livro espetacular, né, recomendo muito também. O filme, quer dizer, né, o livro eu acho que não é bom, né, mas o filme eu recomendo. O livro não sei, deve ser bom. Comenta aqui embaixo uma história de jornada que você gosta.
pra gente continuar aqui debatendo e enriquecendo esse bate-papo aqui. E se gostou do conteúdo, dá um like, se inscreve, ativa o sininho. Se conhece alguém que pode se interessar por esse conteúdo, envia também na rede social. Lembrando que estamos no desafio 306 de inscrito, é vídeo mercado tutorial e inscritiva quase todo dia. Então, até o próximo vídeo e a gente se esbarra pelo multiverso.